Paz do Senhor para os amados e queridos irmãos. Eu sou o pastor Fábio Sanches, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui na cidade de Monte Alto, estado de São Paulo. E eu gostaria de falar um pouco sobre a palavra de Deus e, para tanto, eu gostaria de ler uma mensagem bíblica, uma palavra bíblica para mim e para a tua vida neste dia. Que diz assim, né? 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 17. Convocou Samuel ao povo em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu vos fiz subir a Israel do Egito e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Versículo 19. Mas vós hoje rejeitastes a todos de vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos inimigos, males e trabalhos. E lhes disseste: porei um rei sobre nós, portanto agora pode-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de familiares. Versículo de número 24, que diz assim: disse Samuel a todo o povo: vedes o homem que o Senhor escolheu? Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então o povo prorrompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Amém? Graças a Deus. Eu queria falar um pouco sobre Deus e a democracia. Bom, bem sabemos qual é a origem da democracia, qual que é o princípio básico da democracia. Uma justiça, uma lei que emana do povo, pelo povo e para o povo. Ou seja, aonde Deus ele entra na democracia, nem no próprio nome. Nós vemos que até mesmo o nome já é uma coisa meio ruim, uma coisa demoníaca. Algo que não supera, algo que não entra na vontade de Deus. E aí eu comecei a observar que Deus ele nunca teve muito interessado com isso não. Ele nunca teve muito interesse na democracia. Deus não é democrata, a verdade é essa. Mas pastor, e os políticos cristãos, eu não estou entrando no mérito de que Deus não possa levantar pessoas no meio político para trazer bênção, prosperidade, para nos ajudar, para nos abençoar. Eu estou entrando no mérito da pessoa de Deus. E Deus ele nunca foi e nunca será democrata. Nós observamos dentro da própria palavra de Deus que diz que Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Hora alguma você vai encontrar Deus dizendo que Ele é presidente dos presidentes. Hora alguma você vai encontrar Deus dizendo que Ele lidera o seu povo por um mandato de algum determinado tempo. Hora nenhuma você vai ver Deus falando ao povo e dizendo assim: eu sou um presidente, eu tenho um cargo eletivo durante algum tempo. Nunca foi democrata Deus. Nunca ele teve preocupação com a democracia. Mas pastor, de onde que vem isso? Uma justiça que emana do povo, pelo povo e para o povo. Não emana de Deus. Eu li uma passagem aqui de Saul, e a Bíblia diz assim que o povo escolhe Saul. Todas as escolhas do povo, a palavra de Deus nos diz assim, que enganoso é o coração do homem. Então todas as escolhas que o povo faz, ele é uma escolha errada. Não é a verdadeira vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. E nessa época agora de política, nós vamos encontrar, no próximo ano agora, daqui a alguns dias, começa a corrida para prefeito, e nós vamos encontrar vários candidatos a vereador, vários candidatos a prefeito, vários candidatos a cargos eletivos dizendo: mas Daniel foi colocado sobre o povo. Moisés foi colocado sobre o povo. Deus ele sempre se preocupou com a liderança, mas ele nunca se preocupou com a vontade do povo.
Como assim, pastor? Deus, ele nunca se preocupa com o que você quer. Deus, ele se preocupa com o que você precisa. Ele está para nos dar aquilo que nós precisamos e não verdadeiramente aquilo que nós queremos. E na vontade e na eleição, por exemplo, equivale a essa coisa também. O homem, ele é eleito por Deus. Imagina se a maioria dos pastores fossem ser eleitos pelo povo. Imagina se no ministério, por exemplo, o pastor presidente sempre é eleito pelo povo. Nós tivemos várias experiências de alguns ministérios por aí, que tem uma eleição para ser o presidente da igreja, e no final eles acabam rachando, no final eles acabam destruindo o ministério. Um ministério muito grande recentemente foi rachado devido ao quê? Devido a eleições. Às vezes as pessoas nos cobram, eu pertenço a uma igreja, que nós temos um presidente que é vitalício e que provavelmente vai ser hereditário. E aí as pessoas dizem assim, mas não pode, o poder é centralizado. Meu irmão, tem que ter alguém para mandar, e Deus sempre se preocupou com uma liderança, com alguém preparado e capacitado para ser mandado, para mandar. Como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então tem que ter uma liderança. É necessário que haja uma pessoa preparada e capacitada para mandar. Mas e os outros? Os outros vão ser honrados, vão ser trabalhados, mas precisa de uma pessoa que tenha essa iniciativa para mandar. Para poder dirigir as diretrizes das coisas, aonde vai. Nós vemos que todas as escolhas do homem são erradas, mas as escolhas de Deus não. Alguém disse para mim assim, eu vou me candidatar a vereador porque Deus colocou José como governador do Egito. Então, eu posso candidatar a governador, eu posso me candidatar. Claro que você pode se candidatar, mas não por isso. Eu vejo pastores hipócritas, pessoas hipócritas, crentes hipócritas, que estão cansados de saber, porque isso que eu estou falando aqui não é novidade, meu irmão, é só você ler a Bíblia. É só você ler a Bíblia, você vai ver que não é novidade. Por exemplo, José. Eu não vi hora nenhuma José distribuindo folheto para ser candidato a governador do Egito. Eu não vi hora nenhuma José falando no meio dos egípcios, fechando contatos no meio dos egípcios, fazendo conchaves entre egípcios para ele conseguir chegar na posição de governador. Não, foi um cargo de indicação. Deus o exaltou e ele foi indicado ali. Então não me venha falar que José foi colocado ali porque por eleição, porque não foi. Não vem me falar que você vai ser candidato a qualquer cargo eletivo porque Deus vai o colocar nessa situação, porque não é verdade. Você está se enganando seus irmãos. Ou pensando também que está enganando a Deus, que está enganando a igreja. E que você não está enganando. Então nós vemos em momento algum, Deus, ele tem compromisso com democracias ou com democratas. Deus, ele é o quê? Ele é teocrata, o que vale a vontade de Deus. Ou seja, na democracia diz o seguinte, o poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Na teocracia, que é a vontade explícita de Deus, o poder emana de Deus para o povo e pelo povo. Deus coloca a pessoa certa no lugar que ela precisa. Deus coloca a pessoa certa na posição que Ele quer e não na posição que nós queremos. Nós vemos José, ele é colocado por indicação. Você vai ver lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 43. Após José ele interpretar o sonho de Faraó, após José interpretar o sonho das vacas gordas, das vacas magras, Faraó então o coloca como segundo no reino,
ou seja, um primeiro-ministro, ou seja, uma pessoa de confiança, não por voto, mas por meritocracia. Uma palavra pouco falada, uma palavra pouco conhecida, uma palavra pouco divulgada. Meritocracia, ou seja, ele chega lá pelo mérito que Deus colocou na vida dele. E não pelo mérito de que ele foi bom e agradou o povo. Ele foi eloquente. Para você ver, por exemplo, nós colocamos pessoas, muitas vezes para dirigir um país, pessoas analfabetas. Pessoas acéfalas, pessoas que não têm capacidade, gabarito para dirigir um país. E deixamos pessoas totalmente capacitadas com escárnio. Deixamos pessoas que têm capacitação, que foram preparadas desde a sua infância, que poderiam dirigir bem um país, nós os deixamos por escárnio. Por quê? Porque o povo escolheu, a vontade do povo é soberana. Mas com Deus não é assim. A vontade do povo não age com Deus. A vontade do povo não é a vontade de Deus. Esse negócio de a voz do povo, a voz de Deus, isso é mentira. Mentira do diabo, mentira de Satanás. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Então aí você fala assim, mas Moisés foi colocado por governador. Eu vi até um candidato a presidente, isso foi hilário, né? Ele falou assim que Deus tinha falado para ele que ele ia ser colocado assim como foi José, né? E que se as pessoas não votassem, as árvores iam sair e ir lá e votar nele. E eu fiquei observando aquilo e fiquei pensando, isso aí é falta de escrúpulo ou é burrice mesmo? Porque para a gente poder falar algo, né, que Deus falou, pelo menos tem que cumprir, e não cumpriu. Né? Não é verdade? Não cumpriu. Agora, e falando de Moisés, Moisés foi colocado por Deus. Moisés foi preparado por Deus. A primeira coisa que aconteceu com Moisés, o que foi? Moisés foi criado no palácio de Faraó. Quando ele vai ser criado no palácio de Faraó, a palavra de Deus nos diz assim, que ele vai aprender toda a ciência do Egito. Toda a ciência daquela época, todo o conhecimento daquela época. Tudo o que tinha de top de linha, Moisés aprendeu naquela época. A Bíblia não relata, mas Flávio Josefo nos diz que ele era até general, né, do Egito, e ele conquistou a Etiópia. Segundo a história dos Hebreus de Flávio Josefo, ele foi um conquistador da Etiópia. Nós observamos que Moisés ele tinha conhecimento, tática de guerra, tinha tudo. Mas ele não era um homem o quê? Um homem eloquente. Ele não era um homem que sabia falar. Então ele foi preciso de colocar quem? Deus precisou colocar o seu irmão, Arão, para poder falar por Moisés. Porque Moisés era um bom líder, um bom estrategista, mas ele não tinha o carisma do povo. Existem pessoas que até dizem que ele era gago, mas a palavra de Deus não fala explicitamente isso, então eu não posso dizer. Porque para mim, o que não está na Bíblia não existe. São suposições, são fatos. Às vezes a gente pode até falar sobre algum autor, sobre alguma pessoa, ou citar algum, como eu citei Flávio Josefo, mas o fato mesmo estaria na Bíblia, estaria na palavra de Deus, e isso não está. Mas Moisés era um homem que faltava talvez essa eloquência para poder falar com o povo. E aí veio Arão e falava com o povo. Mas hora nenhuma Deus deu Moisés porque o povo queria. Pelo contrário, se levantaram contra ele. O povo quis Datã, o povo quis Abirão, o povo quis aqueles que se levantaram, que construíram um bezerro de ouro. E o que Deus fez? Matou, foram decisões desastrosas. O povo quis voltar para o Egito. E se fosse uma democracia, se fosse por eleição,
Se Moisés chegasse ali no meio da terra prometida e perguntasse: quem quer ir para a terra prometida e quem quer ir para o Egito, voltar para o Egito? É lógico que o povo ia querer voltar para o Egito, por quê? Porque estavam todos murmurando. Então não tira isso da tua cabeça, meu irmão, que a voz do povo é a voz de Deus, porque não é. Pessoas que creem na Bíblia, que leem a Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, não dizem que a voz do povo é a voz de Deus, porque sabem que não é. Podem até dizer isso, porque eles estão te enganando. Não se deixe ser enganado. Não se deixe ser enganado por pessoas inescrupulosas. Não se deixe ser enganado por pessoas que não têm compromisso com a palavra. Não se deixe ser enganado por pessoas que não têm compromisso com Deus e muito menos com o povo. Mas busque na presença de Deus, na leitura da palavra de Deus. Nós vemos uma outra escolha, né? Uma outra escolha muito interessante, que foi a escolha de Daniel. Hora nenhuma Daniel foi eleito a cargo nenhum. Então para de pregar, você que é candidato cristão, para de pregar isso, meu irmão, tá ficando feio. Para de falar isso, para de falar que Deus te colocou, que foi Deus, assim como Deus levantou fulano, que vai te levantar, porque tá feio. O povo não é bobo, a palavra de Deus não diz isso. Deus nunca foi democrata. Deus nunca foi democrata. E essa é a palavra que eu quero dizer. Assim como a democracia diz que o poder emana do povo, pelo povo e para o povo, a palavra de Deus diz que o poder emana de Deus para o povo. De Deus. O poder ele vem de cima para baixo. A própria Bíblia nos diz que, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então nós devemos colocar nos nossos corações. Vamos lutar pelos nossos direitos, sim. Vamos lutar por políticos melhores, sim. Vamos lutar para que coloquemos cristãos na presidência, cristãos em todos os âmbitos, políticos, sim. Mas nunca vamos dizer que citar exemplos bíblicos, porque não é. Deus chama Arão. O povo escolhe outros. Deus escolheu Moisés para ser líder e Arão para ser sacerdote. Chegou uma hora que Arão quis ser líder. Chegou uma hora que outros quiseram ser sacerdotes. E o que aconteceu? Quando Miriam se levanta contra Deus, contra a liderança instituída por Deus, o que acontece? Ela fica leprosa. Quando nós nos levantamos contra a liderança que foi instituída por Deus, e agora eu volto para o eclesiástico, quando nós nos levantamos contra os pastores que foram instituídos por Deus, os homens que foram instituídos por Deus, as pessoas que foram colocadas por Deus para dirigirem a obra, eu não estou falando agora de presidência, eu estou falando agora de obra. Como muitos têm se levantado, nós não estamos levantando contra aquela pessoa, mas nós estamos dizendo para Deus o seguinte: olha Deus, o Senhor não tem inteligência, o Senhor colocou uma pessoa incapacitado na obra de Deus. Se o Senhor tivesse colocado a mim, eu tenho muito mais capacidade. É isso que você está dizendo a Deus. É esse o recado que você passa para Deus quando você se levanta contra a autoridade que está diante de Deus, na presença de Deus, dirigindo a obra de Deus. E é por isso, irmãos, que eu sou totalmente contra eleições dentro da igreja, para campo, para ministro, para pastores. Por isso que eu sou totalmente a favor das lideranças instituídas por Deus, que seja vitalício, que seja hereditário. Precisamos de alguém preparado e capacitado que possa comandar a obra de Deus, assim como Arão,
que foi escolhido por Deus, assim como Moisés, que foi escolhido por Deus, e assim como todos os homens que são escolhidos por Deus. Deus escolhe, Deus prepara, Deus capacita e Deus coloca na posição. Se você não está na posição, é porque Deus não te colocou. E nós precisamos de aprender a conviver com isso. Que nós somente estamos na posição que temos capacidade e na posição que Deus nos coloca. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.